Pessoal, bom dia aí então, os dois novamente, né? Aula de hoje, nós vamos, como previsto lá no cronograma, nós vamos fazer a identificação. A técnica de identificação que a gente vai estar utilizando é uma identificação caixa preta, em que a gente vai utilizar o método da convolução, tá? Bom, eu pensei um pouco na formulação dessa disciplina, né? Dessa prática especificamente. E em vez de eu explicar, eu preferi montar um guia orientado de estudos. É o que eu faço aqui nas atividades que vocês vão precisar. Então, em vez de eu explicar o conteúdo do zero, eu busquei as partes de teoria que vocês precisam para desenvolver, implementar aqui, para estar desenvolvendo o método, ok? E coloquei isso como atividade do relatório. Então, essa parte de revisão de métodos necessária aqui, parte do que será preciso para o desenvolvimento é a parte que vocês vão estudar sozinhos. Consequentemente, vocês entram com ela posteriormente ali naquela sessão de preliminares de revisão de métodos, ok? Bom, para quem fez análise no semestre passado, nós vimos alguns métodos de modelagem determinísticos, que são métodos que se obtêm ali funções de transferências de primeira ou segunda ordem, tá? A partir de uma resposta gráfica. Por exemplo, lá o método de resposta ao degrau. Você dá um degrau no sistema e a partir da análise gráfica dessa resposta, você determina os parâmetros ali, que seria o atraso, a constante de tempo do sistema e o ganho do sistema em malha aberta. Porém, por que eu estou entrando com esses métodos de identificação aqui? Primeiro, para dar tempo do Walter desembolar o projeto de controladores. O segundo, para que vocês, na hora de ir para a prática especificamente, vocês saibam como lidar com esse sistema de identificação. Por quê? Os métodos determinísticos são muito bacanas. Funcionam super bem. Porém, não é todo sistema que aceita o uso desse tipo de método. Por quê? O sistema, se você dá uma variação brusca nele, que é o caso do degrau, ele pode ficar instável e você danificar o sistema ou danificar o processo. Até mesmo colocar os funcionários em questão ali de risco, né, relacionada à segurança. Dentre vários métodos de identificação, eu decidi escolher aqui para a gente começar através do método do somatório da convolução, tá? Que é muito parecido com o método de mínimos quadrados. Então a gente chega num modelo local em que eu analiso simplesmente a resposta de saída do meu sistema e a entrada do meu sistema. Então é uma modelagem entrada e saída, tá? E ela você vai resolver um problema, você tem que resolver no final da história, né? A gente tem a formulação dela ali, dada pela equação 1, que eu estou projetando aí na tela. E a gente resolve essa equação 1 de forma matricial, como apresentado na equação 2. Tá? Na verdade, o que eu vou ordenar? Eu vou ordenar o meu sinal de entrada, a resposta do meu sistema ali. E vou determinar esses parâmetros meus aí, que é o comportamento ali, que seria no caso de uma entrada ao impulso, que é essa variável H. Lembrando que, se é prático, eu estou trabalhando aqui no discreto, tá? Porque a minha amostragem de um sistema, por mais rápida que seja o meu período de amostragem, ela ainda é uma amostragem discreta. Então, por isso que eu tenho o índice 0, 1, 2, menos 1, menos 2. São quem? São os instantes de amostragem, ok? Que nós temos aí. Bom, aqui tem algumas condições também que devem ser analisadas. Bom, se eu tenho essa matriz e quero isolar H, né, tecnicamente o que eu deveria fazer? Inverter a matriz U, que invertendo a matriz U, ao multiplicar por a inversa de U, eu consigo isolar então H, porque U vezes U vai dar, a inversa de U vezes U dá identidade. Então vai sobrar para mim H, que é o quem eu quero encontrar.
Porém, tem umas condições. Quais condições? Essa solução ela depende simplesmente do sinal de entrada, ou de K, e da resposta ao impulso, que é o H de K. Nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu pegar uma série muito grande, tá? Se ela for muito longa, e o meu sinal de entrada não for devidamente ativo ou suficientemente ativo, eu não consigo pegar a dinâmica do meu sistema. Como que vai fazer isso? Bom, você tem que testar. Tem dinâmica, tem sistema a dinâmica rápida, tem sistema que tem dinâmica lenta. Então, conhecendo essas características que você vai gerenciar o que vai ser esse muito longo, o que vai ser esse U de K, para ele não ser muito suave, para ele ser suficientemente ativo. Tá? Então, basicamente, da equação 2 eu consigo obter a equação 3. Lógico, tem esses detalhes que vocês vão ter que descobrir isso daí na prática mesmo para ganhar experiência. Só ganhando experiência, não tem uma regra geral para falar, olha, faz assim que vai dar certo. Não. A gente vai fazer, aí você plota a curva desse sistema, vai ver se ela está acontecendo contingente com a dinâmica do sistema. Se não está, se vê que ela não está ficando legal, você vai lá, aumenta ou diminui essa quantidade de dados que você está recortando da resposta do seu sistema, para então poder trabalhar. Bom, então basicamente esse é um método da convolução. É um método muito simples de ser programado, né? Se você parar para pensar ali, é uma operação matricial que você faz, simplesmente a equação 3, você constrói a matriz U, inverte ela e multiplica pela saída. A saída é um dado que você recebe lá. A matriz U também é o seu dado de entrada. Então você tem a saída, você tem a entrada e você quer descobrir quem é o H, que seria ali, como eu vou dizer, nossa as incógnitas desse problema, né? Então basicamente resolveu a equação 3, você tem o seu modelo aí direto, numericamente falando. Então, a gente tem aqui nesse sistema definir o sistema e suas variáveis, né? O objetivo da prática, formular o modelo matemático e as hipóteses baseando nos princípios básicos. Aí lógico que você vai ter uma formulação, uma teoria atrás disso daí. Obtenção de um modelo local linear pelo método de identificação por convolução. E conhecer sinais de excitação para o sistema. Tá? Isso aqui é uma questão lá das atividades que vocês vão fazer para mim nesse estudo direcionado, vamos dizer assim. Bom, o sistema vocês já conhecem. Tá? Foi o último sistema que vocês trabalharam em teoria de análise e em laboratório de análise, que foi o trabalho final. Qual o sistema? O sistema do cilindro-pistão. Ah, vou ter que fazer modelagem de caixa branca disso? Não, você não vai ter que fazer modelagem de caixa branca. Eu já dei o modelo pronto aqui, ó. Essa equação diferencial desse sistema é esse cara aqui. Tá? Equação 4. Você não vai ter que mexer com mais nada. Equação 4 é a equação de dinâmica desse sistema. O que você vai fazer? Escolher um ponto, né? Qual o ponto de operação, qual o gás que você vai ter aqui. Todas as condições estão aí de variáveis, eu acho que não ficou nenhuma para trás. E responder para mim as seguintes questões. Então, a primeira coisa é definir o ponto de operação que você vai trabalhar. Veja, você tem 12 pontos de operação, que vai do grupo 1 até o grupo 12. Escolhe um e avisa na turma. Por quê? Cada dupla deverá trabalhar com um ponto de operação distinto. Bom, a partir disso, então é só uma definição. Fala, olha, o meu ponto de operação é esse aqui, o ponto 5, por exemplo. Eu estou trabalhando com gás hidrogênio e minha posição de controle lá é em Z 50 milímetros, né? Bom, a questão 2 é definir o restante de condições do sistema. Por quê? Essas condições do sistema dependem do gás e do ponto de operação a qual você está trabalhando. Então, é saber qual é a massa de gás contida e qual é a massa do pistão. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Ô Larissa, pra mim tanto faz. É só questão de você escolher se o gás que você trabalhou aí no semestre passado, ele é um desses 3 que tá aqui na prática, que eu eliminei 2 gases, tá vendo? No trabalho como era para G1 e para G2, e mais gente fora de G1 e de G2, a gente tinha 20 grupos. Então eu eliminei 8 grupos aqui.
Se o gás que você trabalhou no semestre passado, né, na configuração do cilindro, é um desses três que está aí na tabela 1, ok. Pode continuar com ele. Basta você avisar a turma aí qual é o seu ponto de operação. Ok? Ok. Bom, então a questão 2 ela é uma questão física. Não tem mistério nesse cálculo, não. A questão 3 ela é uma questão teórica. Tá? Basicamente, a definição da questão 3 ela surge, né, ela vai ser respondida naquela revisão de métodos ali nas preliminares. Tanto para quem optar pelo modelo de artigo, quanto para quem optar pelo modelo de relatório. E o que você vai fazer? Você vai definir e descrever, lógico que eu estou falando aqui matematicamente. Então a definição ela é matemática, a descrição tudo bem, você pode pegar a definição lá e explicar ela, mas lembra-se que é algo matemático, é algo técnico. Então o sinal binário pseudo-aleatório, ou PRBS, ele é um tipo de excitação do sistema por entrada ao impulso, de entrada ao impulso. Então você está dando em pequeno vamos imaginar ali que você está dando um trem de impulsos. Como que esse trem de impulsos ele é gerado? Ele é gerado de forma randômica. Então como que você vai fazer isso? Tá? Então, na verdade, não é nem como você vai fazer. Nesse primeiro momento é como que isso e quais critérios que esse trem de impulso ele deve respeitar em relação à dinâmica do seu sistema. Então, é o que você responde para mim aqui no item 3. É uma definição, é uma formulação. E fala assim, olha, para que esse sistema PRBS, nesse sinal PRBS seja válido, ele tem que respeitar essa condição aqui. É meio que estabelecer a região de validade desse sinal. É uma questão teórica. A questão 4, ela também é uma questão teórica. Essa pode ir lá para a parte de resultados na hora que você está fazendo a discussão, que é você justificar o porquê que o PRBS ele é um sinal suficientemente ativo. Ok? Então aquela expressão que eu usei lá na seção... Deixa eu voltar aqui na seção 1, né, que é falando sobre o método da convolução. Eu peço agora para você me definir de modo rigoroso, ou seja, matematicamente, o que seria esse suficientemente ativo. Por que o PRBS, aí eu já estou afirmando, ele é um tipo de sinal de entrada suficientemente ativo. A questão aqui é, por que ele é suficientemente ativo? Que também é uma questão teórica, mas que essa questão teórica ela pode ser discutida nos resultados, ok? Aí, a questão 5, você vai ver que a resposta da questão 3, quando você define o PRBS, ele depende do período de amostragem, do tempo de amostragem ali, né, do intervalo de amostragem que você está coletando a sua amostra. Então, baseando no teorema da amostragem, determine a menor frequência a frequência de amostragem a ser aplicada no sistema. Qual sistema? Esse aí do pistão. Então, de novo, por quê? Eu preciso de saber qual é a frequência minha de amostragem. Nós estamos simulando aqui a indústria. Tá? Nós estamos trabalhando com simulação, mas é como se esse cilindro, esse conjunto aí, cilindro e pistão, ele fosse um problema da indústria que eu, como engenheiro, vou ter que tratar. Se eu faço uma escolha aleatória sobre o intervalo de amostragem, sobre a frequência de amostragem do meu sinal, eu sei que eu posso dar sorte e escolher um período de amostragem suficientemente pequeno para superamostrar e não perder nada da dinâmica do meu sistema, ou eu posso errar e escolher uma frequência de amostragem na qual eu não consigo detectar a dinâmica real do meu sistema. Então eu vou fazer uma leitura errada sobre a dinâmica do sistema. Então, como definir esse período de amostragem? Ela também é uma questão teórica e que vai
partir basicamente, né, da análise dessa equação diferencial aqui. Vocês depois vão interpretar isso daí e ver o que vai acontecer. Mas tem uma relação entre a equação diferencial e a função de transferência que esse sistema aqui ele pode gerar. Então, basicamente é uma análise de equação, tá? Você vai pegar esse teorema da amostragem e vai aplicá-lo ou na equação diferencial ou na função de transferência, que é essa equação, que essas equações diferenciais, né, vão produzir. Basicamente isso. Então, olha, questão 3, questão 4, questão 5 são teóricas, tá? É a gente fazendo um pezinho da teoria para poder levar isso para a prática. A questão 6 começa a nossa aplicação. Então, é a partir da questão 6 que a gente tem a aplicação em si. Então, a partir da definição desenvolvida no item 3, vocês vão programar para mim e desenvolver um sinal PRBS. Então, vocês vão ter lá, falar, olha, o sinal PRBS para esse sistema tem que ter essa e essa característica. Definiu as características, você vai fazer a programação e gerar para mim o PRBS. Ok? O PRBS para ser aplicado no sistema cilindro-pistão para o ponto de operação que você e a sua dupla aí escolheu para trabalhar. A questão 7. Aplique o sinal de impulso desenvolvido no item 6. Ok? Então você programou o sinal PRBS. Então agora você vai excitar o sistema usando esse sinal de entrada aí, o PRBS que você programou. Excitou o sistema? Coleta os dados. Lógico que os meus dados aí é sinal de entrada e saída do sistema. Você tem essas duas informações. Usa o método da convolução para a obtenção de um modelo local. Então você vai obter um modelo local ali que vai ser uma equação, que vai ser basicamente a solução dessa equação 3 aqui, ó, tá? Basicamente isso. Então é algo relativamente simples de se fazer a questão do item 7. A questão do item 8, eu peço que vocês assumam que o intervalo de amostragem é suficientemente pequeno, ou seja, o sistema ele é super amostrado. Nessa condição, a gente pode considerar que a gente está no contínuo. Então, eu posso fazer toda a minha análise do sistema como se eu estivesse no contínuo. Por quê? Se eu estou amostrando muito mais do que eu precisaria amostrar para garantir que eu não estou perdendo a dinâmica do sistema, é como se eu estivesse no contínuo. Apesar de ter aquele... Quando você faz a amostragem, você está no discreto. Então, você tem aqui primeira amostra, segunda amostra. É esses valores que você tem. Mas isso aqui está acontecendo num intervalo de tempo tão pequeno que é como se isso aqui te fosse, olhando pela dinâmica do sistema, fosse o próximo ponto que está ali. Ó. Então, isso dá pra gente aí o sentido de que se eu tô com um sistema super amostrado, é como se eu estivesse trabalhando no tempo contínuo, tá? Apesar de saber que lá no fundo existe uma discretização, mas eu posso fazer essa consideração. Então, diante dessas condições e do modelo obtido lá no item 7, determine a função do sistema, função de transferência, né? Para o ponto de operação escolhido. Questão 9, maioria que já fez, é a validação do modelo e comentário, né, de avaliação, performance e discussão do modelo obtido no item 8. Lembrar de comentar, né, o código aí feito em Python, não existe MATLAB na disciplina. Então, fazer a programação, comentar as linhas de códigos, porque o código será entregue para mim depois. Então, no final, você me entrega o código junto com o relatório. Basicamente isso. Bom, dúvidas sobre o que fazer, sobre o que não fazer? Algum apontamento? Esse código precisa ir junto com o relatório, ele pode ir separado no arquivo? Não, ele vai ser entregue junto, mas arquivo separado. Ele não tem que ir no texto do relatório não, Danilo. Ele é um arquivo separado. Você me entrega o PDF e me entrega o código. Pronto. É porque eu não fiz laboratório de análise. Eu não sei como é que você trabalha, não.
Ok. O Luiz Felipe pediu para colocar no relatório e deu mais trabalho colocar isso no relatório do que fazer o relatório. Não, mas não precisa de mandar esse código para mim no relatório, não, porque quem não assistiu a minha primeira aula precisa de voltar lá para ver as regras de fazer relatório, tá? Porque existe número de páginas de relatório. Você tem um limite de páginas para você escrever. Se você extrapolar esse número de páginas aí, você é penalizado. Então, se entra com um código lá, dependendo do código que você vai fazer, você pode programar 300, 400, 500 linhas facilmente, sem muito esforço, dependendo da abordagem que você faz para a prática, desenvolvendo uma coisa para outra. Se você vai pôr um código desse tamanho lá, você já gastou 5, 6 páginas, não sobrou espaço para você escrever. Então, por isso eu peço que me manda o código, porque eu pego esse código e executo aqui. Basicamente, o que tem que ter? Comentário de blocos de código ou da linha do código. Eu preciso de saber o que você está implementando ali. E segundo, preciso de ver as figuras que você colocou, né? Então eu vou executar o código, ele vai rodar, e eu preciso de ver aqui os gráficos que você adicionou no relatório. Você criou 10 gráficos, mas os 10 gráficos que você criou, você precisou só de 2 para o relatório. Então, no arquivo que você me entrega, você deixa plotando lá só os 2 gráficos que está no relatório. Simplifique isso aí também. Porque os passos intermediários de plot, principalmente, né, que vocês fazem aí durante o trabalho, eu não preciso de ver eles. Eu preciso de ver basicamente os gráficos que vocês estão apresentando no relatório. Claro aí, Danilo? Ô Lucas, quem que é o monitor da disciplina? Boa pergunta, mas eu acho que é o Marcos. O resultado saiu semana passada. Eu acho que manteve o mesmo monitor do semestre passado. Acho que não trocou. Continua o Marcos, então. Continua o Marcos. Não, tranquilo, então. Eu não lembro sobre o nome dele. Eu sei que é Marcos alguma coisa. Eu lembro que eu li o resultado lá. Não, eu sei que é o Amapá. Isso, então continua ele do mesmo jeito. Não, tranquilo. Deixa eu só tirar algumas dúvidas aqui. Eu assisti a sua primeira aula, você falou com relação à entrega, que ela ficou condicionada aos grupos que te procurarem, e depois disso tem 3 dias a turma inteira para entregar relatório. Uhum. Então, mas se a gente quiser tirar a dúvida, então é só com o monitor sobre essa prática. Ô Danilo, eu tenho um horário de atendimento para a turma, caso você precise tirar dúvida comigo. O que você tem que fazer é me enviar um e-mail que eu atendo o aluno também. Não é só monitor, não. Mas foi isso que ficou confuso para mim, porque você falou assim, quem te procurar, depois a turma, tipo, ele deu Danilo, para entrega o relatório. você fez seu relatório, você acabou seu trabalho. Você pode falar, Lucas, acabei o trabalho, quero fazer a entrega. É uma coisa. Ah, tá. Outra coisa, você fala assim, Lucas, tô com dúvida, preciso de atendimento. Você pedir atendimento, eu não vou disparar o tempo para ninguém. Eu vou disparar o tempo na hora que você fala assim, ó, acabei e quero fazer a entrega. Então tá, o pessoal ficou um pouco confuso porque, né, trocar ideia com você, porque eu não assisti as duas primeiras aulas, não. Pois é. A primeira eu não estava matriculado no SIGA e eu não tive acesso. É só depois que eu vi a sua aula que estava gravada, né, que você me matriculou. Você me colocou no SIGA e me matricularam, apareceu a aula lá no SIGA. Ok, mas é nessa dinâmica aí. Então, se você precisar, fala, ó, agarrei aqui, não tô conseguindo resolver. Procurou o monitor, não conseguiu resolver, me procura. Entendeu? A sugestão que eu dou vai primeiro no monitor, que às vezes ele resolve. Se ele não conseguir, não fica aí de boca aberta olhando pro céu, esperando que Deus vai mandar o resultado pra você do nada. Não. Não, mas me procura. Isso eu procuro o monitor e tal. É só para não ficar, Danilo, porque eu vou ser bem claro. A gente tem a aula de hoje, tem a aula de semana que vem. A aula de hoje eu estou passando o guia de prática. Semana que vem eu passo outro guia de prática. Fechamos o nosso primeiro relatório, em termos de atividades. Daqui 15 dias, ok? É o plantão de dúvidas. Então é um dia que eu não vou falar nada. Se você me perguntar, eu vou responder. Se ninguém aqui não tiver nada para perguntar, a aula eu fico em silêncio a aula toda. Eu vou responder dúvidas. A partir dessa aula de dúvidas,
qualquer pessoa pode manifestar o interesse de entregar o relatório. Qualquer um. Aí se alguém fala assim no mesmo dia da aula de plantão de dúvidas, Lucas, acabei o relatório, quero entregar, vocês vão ter 3 dias depois, com dúvida, sem dúvida, bem feito ou mal feito, me entregar o seu relatório. Então não pode deixar a coisa para a última hora, que se alguém manifestar que quer entregar, você não consegue tempo suficiente para gerenciar todas as suas atividades e fazer o relatório que você precisa dentro do prazo que você vai ter. É só essa atenção que eu te chamo, para você não se perder na dinâmica e da disciplina. Você ou qualquer outra pessoa. Tô falando especificamente você, como você disse, você faltou a primeira aula. Tá? Então é só ter esse cuidado para depois não falar assim, pô, mas já me pediram para entregar o relatório, eu nem comecei a primeira prática ainda. Ok. Isso é um problema seu de gerenciamento. Só para deixar isso bem claro. Tá ok assim? Eu tô olhando aqui é para te mandar um dia antes, né? Porque a sua hora de atendimento é quinta-feira de 8 a 9h30. No mínimo, né? Aí se não der certo de atender, a gente tenta achar um outro horário. Essa quinta-feira, então, pode já ser marcando antecedente, já pode trocar ideia com você, né? Ué, se você fizer alguma coisa, porque eu não vou resolver nada, eu esclareço dúvida. Se você tiver dúvida e mostrar que você não tem dúvida, beleza. Aí eu vou esclarecer. Agora, se você vir perguntar como é que é, eu vou te responder como é que é. Tá, outra coisa também, com relação às duplas, já formou tudo? Como é que tá? Cada um se vira aí. Eu não monto dupla pra ninguém, não. Não sei nem como é que tá, quem é que tá, quem é que não tá. Eu sei que não tô com ele de você montar dupla, não. Eu só tô perguntando assim, se já foram montadas as duplas que te passaram. Não, ninguém me passa nada, não. Me entrega o relatório de dupla, pronto. Com quem que você fez, com quem você não fez, eu vou descobrir só na hora da entrega do primeiro relatório. Essa dinâmica aí é por conta da turma mesmo. Não, tranquilo, então eu não peço lista ali de dupla, quem é dupla, quem não é dupla, não. O Ronaldo aqui, você tá o Ronaldo, você tá aí na aula hoje? Ronaldo, por exemplo, se eu não me engano, faz dupla com o Rafael. A Larissa faz dupla com a Thaís. Não sei se manteve a dupla ainda. Mas tô dando exemplos de duplas que eu tive lá, que tá nessa turma e que fizeram o laboratório de análise. Se vai permanecer essa dupla, se não vai permanecer essa dupla, eu não sei. Mas eu só descubro quem é a dupla na entrega do relatório. Outra pergunta também, semestre passado, o número de matriculados foi um número ímpar, então não poderia formar par, eu tinha que fazer tudo sozinho. Vai manter também com você dessa forma? Por enquanto tá no número par, Danilo. Mas se ficar número ímpar, alguém se vira para fazer sozinho. Certo? Tranquilo, obrigado. Valeu, gente. Qualquer dúvida, entre em contato. Se tiver dúvida, lembra, é um estudo direcionado. Tem uma parte de teoria que vocês vão precisar buscar conhecimento sobre ela, tá? Para resolver a prática. Por isso que eu deixei ali a questão 3, 4 e 5. Para eu não fazer um arquivo muito grande aqui para vocês. Se tiver algum problema, quem for tentar simular e tiver algum problema, me informa. Mas a dinâmica tá aqui, vocês não vão ter que fazer modelagem em caixa branca nem nada dessa questão aí do cilindro pistão, não. Eu escolhi esse sistema porque já é um sistema que vocês conhecem. Vocês já trabalharam com ele semestre passado. Então, acho que ficaria mais fácil para esse primeiro contato aqui. Combinado? Turma, um abraço então. Bom trabalho para todos aí. Em caso de dúvida, me procurem. E lembrem-se, além de montar a dúvida, deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal do outro grupo, de G2, eles criaram um grupo no WhatsApp para disciplina de laboratório. Vocês estão cientes desse grupo? Porque é por lá que eles vão dar algumas informações. Principalmente essa questão de entrega do relatório. Vocês estão cientes disso daí? Não. Eu vou tentar deixar o link aqui depois no geral, que eles postaram isso lá no geral da turma, tá? Eu posto o link aqui para poder acessar o grupo, que foi o que eles deixaram na outra turma. Eu também não estou participando de grupo de WhatsApp, não. Mas então tem esse grupo lá, que é para comunicação entre vocês. Eu não faço parte do grupo, não.
Mas só de informação mesmo. Bom, eu acho que é isso daí. Eu acho que eu não tenho mais recado, mais nada pra falar, não. Deixa eu ver se alguém perguntou. Não. Eu vou deixar então o link lá, gente. Vocês deem uma olhada, entrem no grupo, pra depois vocês não serem vendidos, tá? Em relação a essas datas, esses negócios aí. Então entrem no grupo, participe, questione e vejam dúvidas lá também. Lembrando, de novo, para quem está chegando por último, esse relatório ele vale 30 pontos. Não façam a coisa de qualquer jeito. Porque se fizer de qualquer jeito, você começa a pôr a corda no pescoço. Ok? Gente, um abraço. Boa semana. Qualquer coisa, me procure. Mande mensagens aí no chat. E lembre-se de informar qual é o grupo, né? Grupo que eu tô me referindo aqui do ponto de operação que vocês vão escolher aí, você e a dupla. Combinado? Não esquece de pôr isso, não. Posta aqui na turma. Ao final da aula que posta, olha, meu ponto de operação é esse. Pronto. Só isso daí, porque cada dupla trabalha em um ponto de operação distinto. Combinado? Abraço, boa semana. Qualquer dúvida, me chame. Mande mensagem ou mande e-mail. Combinado. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa semana pra todos.